Estamos aqui para mais um quadro Educação do Espírito. Hoje o nosso programa é de número 26. E hoje nós vamos refletir sobre o livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. O livro é da autora Sandra Maria Borba Pereira. É um livro dedicado a todos os evangelizadores espíritas do Brasil. E nesse livro, Sandra Borba reúne reflexões de vários estudos, de vários trabalhos realizados por ela junto a evangelizadores e coordenadores de grupos nas casas espíritas. O livro tem o Cristo como a figura central, como mestre por excelência. Eu vou ler para vocês a biografia da Sandra Borba. Sandra é professora de História e Filosofia da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem larga experiência no campo do trabalho da orientação ao jovem espírita. Presta sua coordenação ao quadro de voluntários da Federação Espírita Brasileira em cursos de formação, sobretudo na área da evangelização espírita infanto-juvenil. Articulista, tem prestado sua colaboração em várias oportunidades às páginas do jornal Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná e da revista A Reencarnação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Expositora e evangelizadora espírita, é atualmente primeira vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Neste livro, a Sandra Borba mostra a proposta pedagógica de Jesus. Ela apresenta também para a gente o caráter pedagógico do Evangelho do Cristo. Ele operava nas pessoas como uma educação que transformava, uma proposta pedagógica para transformar. Visava a formação dos homens de bem. E o objetivo da educação para Jesus era o crescimento, o desenvolvimento, o aprimoramento, a evolução, a transformação para o bem. No Sermão do Monte, quando ele nos disse: "Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial", ele queria que todos nós entendêssemos que todos os espíritos estão destinados à perfeição. A proposta de Jesus trazia como conteúdo uma visão nova de Deus, o esclarecimento sobre a imortalidade da alma e a revolução sobre os conceitos, sobre as virtudes que as pessoas idealizavam, que as pessoas tinham naquela época, o conceito de virtude. Ele propunha a paciência e o perdão sobre a bravura. Ele propunha a humildade sobre o orgulho, a abnegação sobre a exploração, a indulgência sobre o ódio. Ele valorizava a criança e a mulher, que naquela época não eram vistas. Ele valorizava o ser, independente do seu credo, da sua raça, da sua posição social. Os doentes e os pobres para Jesus se tornaram bem-aventurados. A construção do reino de Deus se daria na terra. Jesus adotou uma postura inovadora naquela época, uma postura que possibilitava a aprendizagem. Os princípios de Jesus eram os seguintes. Eu vou ler para vocês aqui, que Sandra Borba traz no livro como eram os princípios da pedagogia do Cristo. A aprendizagem deve alicerçar-se no valor da pessoa humana. Quando Jesus disse para a gente: "Vós sois a luz do mundo". Toda aprendizagem se dá no tempo e é cumulativa. Quando ele nos disse: "Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga". O processo ensino-aprendizagem tem como fonte um indivíduo e sua situação histórico-cultural. Quando ele nos disse: "Aqui assemelharemos o reino de Deus", ou com que parábola o apresentaremos? A aprendizagem deve se basear na descoberta pessoal, concreta, a partir da reflexão em profundidade. Quando ele disse: "Quem?", pergunta Jesus ao doutor da lei, narrando a parábola do samaritano: "Foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?" Ao ouvir a resposta, concluiu o mestre:
vai e procede tu de igual modo. A aprendizagem se evidencia na vivência, na demonstração, no comportamento que denota a transformação interior, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, nos disse o mestre. Toda aprendizagem significativa conduz o homem à harmonia consigo próprio, com o próximo e com Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, disse-nos Jesus. Toda aprendizagem necessariamente possui momentos de avaliação. Aquele que dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O erro é uma parte do processo de aprendizagem e deve ser transformado em estímulo e crescimento. De Jesus para a mulher adúltera: vá e não tornes a pecar. A aprendizagem verdadeira conduz o discípulo à liberdade e autonomia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A coerência e o modo de ser do mestre são igualmente elementos favorecedores da aprendizagem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, disse Jesus. O mestre é um aprendiz completo e o aprendiz é um mestre em potencial. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre, disse Jesus. Toda aprendizagem significativa é aquisição para o espírito imortal. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, disse-nos o Mestre. Então nós concluímos que a proposta pedagógica de Jesus, ela deve ser compreendida como uma proposta educacional que deveria ser utilizada em todas as escolas. Ela é um roteiro seguro. Então nós, pais e responsáveis por alguém, né? Pais desses espíritos que nos são confiados, responsáveis por jovens e crianças, nós deveríamos adotar essa proposta pedagógica de Jesus em nossos lares. Ela tem todos os quesitos que buscam promover o espírito, né? Que nós possamos utilizar dessa proposta para promover aquele que está sob os nossos cuidados. Na página 36, perdão, saiu aqui o marcador, página 36. Nós temos aqui uma conclusão sobre o processo pedagógico, sobre a proposta de Jesus, que seria uma proposta comprometida com a transformação. O reino de Deus deverá ser construído entre os homens, com os homens e pelos homens, apesar dos homens, baseada na participação de cada um, pois cada um é sol, é luz, é sal, é herdeiro de Deus e por essa razão está condenado à perfeição e à felicidade. Ela é alicerçada na visão do homem integral, aliando razão e emoção a serviço da busca da perfeição. Ela é dialógica, pois centrada na inter-relação pessoal, na construção coletiva dos ideais de fraternidade, e é libertadora, pela grande finalidade de auxiliar o homem a deflagrar o grande voo da descoberta da sua condição de co-criadores. Vós sois deuses, nos diz o evangelista Marcos. Maravilham-se de sua doutrina, porque lhes ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Então, como evangelizadores espíritas, que nós possamos estimular todos aqueles que estão dentro ou fora das nossas casas espíritas a exercerem essa ação pedagógica, a buscarem essa proposta de Jesus para ensinar, para educar, para ajudar todos aqueles que estão à nossa volta e, consequentemente, também nos ajudarmos. E aí nós estaremos cumprindo as palavras finais de Jesus quando ele disse: ide e evangelizai a todas as gentes. E é isso. Obrigada a todos por estarem conosco, por
ouvirem as nossas reflexões, por participarem conosco do canal, que nos ajudem sempre nessa divulgação, que se inscrevam no nosso canal, divulguem os vídeos, deixem lá o seu like, nos ajudem nesse trabalho de formiguinha. Quero agradecer aos patrocinadores do nosso canal por nos ajudarem, agradecer aos colunistas que gravam vídeos semanais e quero apresentar para vocês aqui, né, para quem ainda não conhece, nós temos aqui o lançamento, né, Construtores da Nova Era, de Rossano Sobrinho, e quem ainda não conhece, temos Mente Limpa e Saia do Controle, que são os 2 últimos livros antes do Construtores da Nova Era. Quem quiser adquirir as 3 obras, é só entrar em contato conosco pelo telefone 32-984553383. Nós enviamos para vocês, autografado, para onde vocês quiserem. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, Educação do Espírito.